Água Doce é um município, é o quinto maior em extensão territorial, então a área rural do município é muito grande, próximo a 7 mil habitantes, Água Doce sendo mais de 40% ainda em localidades rurais do município. Na sede do município nós estamos com próximo a 3 mil habitantes. E os assentamentos vêm contemplar com o que existe, na verdade, de agricultura familiar. E o que vocês cultivam, assim? Feijão, milho. Batata doce, mandioca. Amendoim. Abóbora, morango quando dá. Pipoca, uma melancia, um pepino, um tomate caseiro. Se você não planta, o povo da cidade não janta. Se você não roça, o povo da cidade não almoça. Não é fácil, porque a gente é pobre, não tem de onde tirar muita coisa, vai fazendo conforme dá o alcance da gente. Da cidade mesmo a gente só compra mesmo é o trigo, o sal, o açúcar e o café. O resto a gente tem tudo aqui. É verdade. Chamada agricultura de subsistência, na verdade não é subsistência, é da existência. Porque é onde nós tiramos o nosso alimento do dia a dia, né? Das vaquinhas de leite, é suíno, é galinha, é aquilo que a pequena agricultura requer que a gente reproduza, né? Produza e retire, comprando o mínimo possível no mercado, né? Então nós já faz 18 anos, 19 anos que estamos produzindo leite. Se o Tonho está em casa, ele vem junto, se não eu estou sozinha, eu venho, tiro o leite sozinha, trato os terneiros, levo as vacas, limpo aqui, que tem que limpar e tudo. É casa, é roupa, às vezes tem pano de fazer, faço pão. Quando é 11 horas venho de volta, tiro as vacas do pasto. Aí faço almoço, tem almoço. À tarde, meia tarde venho de volta, levar as vacas no pasto. 5 horas por aí busca de novo para começar tudo de novo. Um ano eu planto uma coisa, outro ano eu planto outra, né? E deu para ter uns 3 anos a morenga cabutiá. E esse ano foi plantado milho. Daí tem algumas sementes, que nem essas batatas Yacon, açafrão, gengibre a gente conseguiu com troca de semente, né? E algumas sementes a gente consegue com o pessoal da IPAG, que tem o pessoal da IPAG, né, que acompanha a gente. Daí fazem visita, cada pouco eles trazem mais semente. Senão é mudas, né? As mulheres do MST, quando a gente faz os encontros, a gente leva sementes e troca. Tem muitas coisas que eu não conhecia antes de vir para o MST. Não fazia nem ideia que tinha. Tem muita gente da cidade, tipo assim, que compram, eles vêm até aqui às vezes comprar. Então, a gente acredita que é um produto que eles confiam, né? Porque eles vêm ver. Primeira barraca, ó. Quando nós chegamos aqui. No verão era quente, no inverno era gelado. Você tinha que ficar sempre por fora, porque é muito abafado por causa da lona, né? E no inverno, quando dava jada, eu branqueava por cima da lona aí já. Participei de um encontro estadual lá em Abelardo de Lusa. Umas 2.000 pessoas mais ou menos nesse encontro. Aqui nós estávamos em Florianópolis, reivindicando lá em Vitória, Espírito Santo. Uma noite cultural. Todo o pessoal acampado, né, que estava aqui. Aqui é os barracos que nós tínhamos nos acampamentos, ó. A gente estava chegando lá na ponte. Aquela ponte que chega na. Pedro Ivo Campos. É, acho que é, Pedro Ivo Campos. Nós estávamos chegando com a bandeira. Essa aqui, quando nós saímos despejados das áreas, nós ia para essa comunidade aqui, ó. Aqui também é minha piazadinha, ó. Aqui já era aqui no assentamento, ó. A primeira casinha que eu fiz foi essa aqui. Lá não que eu morava, que eu falei para vocês que era pedra, muita pedra, ó. Vocês podem ver, só pedra. Em 2005, que foi a marcha nacional que a gente fez. Como eu era coordenadora da limpeza, eu já fazia reunião com o Estado e tal. Essa aqui, nós estava caminhando para Brasília. E assim, nós fomos 22 dias caminhando até chegar em Brasília. Seminário Municipal de Juventude Rural. Daí vai ser pelos direitos, né? Direito à saúde, terra para sem terra, assim por diante. Aqui é o acampamento, aqui era o nosso barraco. Eu tô aqui, ó. Sim. Coisa linda, né? Foice, facão. Aqui era ali na comunidade, na escola.
A Silvia era coordenadora e eu era educadora da educação de jovens e adultos, numa visita que ela veio fazer aqui para depois nós descer lá para a escola. Eu estava ali dando cowboy. Aqui eu sem terrinha, lá no acampamento, esse aqui é umas crianças lá do acampamento puxando água. Todos apesar de se educaram aqui e daqui se saíram para trabalhar fora, né? A esposa, a comadre Rosa, a Dona Maria, a comadre Geira. E aqui é a foto do tão falado tronco. Então esse era um tronco de embuia no tempo da serraria, pra gente colocar a padroeira. Um estado de comunhão, e vinha rezar a missa aí. A Thaís, a nossa mais novinha, ó, trabalhava com leite. Aqui é a nossa filha Daiane, essa daqui. Aqui a Iva com os pais dela. É a minha filha que está morando lá no Paraná hoje. Aqui é nos acampamentos que estão mexendo com o violão. No ano 2000, o resto tudo era candidato a vereador. Essas nossas andanças, então. Sem terra, assim por diante, né? Nós era cheio de sonho. Ficamos 13 anos debaixo de lona. Não foi fácil, mas conquistamos a nossa terra, graças a Deus. E estamos aqui para contar um pouco da história do acampamento, como é que foi. Então, o barraco de lona acompanhou nós por muito tempo e nós acompanhamos ele. Então, a gente morou praticamente, acho que uns 15 anos, assim. O barraquinho foi dando umas melhoradas, mas ainda ele era coberto de lona. Depois disso, a gente conseguiu comprar umas madeiras de uma casa desmanchada, de uma terceira pessoa, e comprou e daí fez uma casinha pequenininha, mas não tinha banheiro dentro de casa, não tinha energia elétrica, não era forada, não tinha área, não tinha banheiro, era 4 paredes e estava se achando, porque era o sonho de uma casa. Foi muito sofrido, frio, chuva, pedra, temporal, arrancava a lona. Não tinha, muitas vezes nós não tinha nem o que, digamos, como ir trabalhar. Porque não era fácil, você não tinha trabalho, assim, nem por diarista, nem você pegar uma roçada para ir fazer e tal. Na época ninguém dava esse tipo de trabalho para as pessoas, sabe? Porque eles tinham outra visão dos assentados, dos acampados, né? Eu vim de uma família muito pobre, né? Que nós não tinha nada. A nossa mudança era uma carroça. Isso aí é que a mudança numa carroça. Mas nós aguentamos firme. Lá fui eu com meus 6 filhos. Esse menino que estava aqui, esse ali, digamos, no caso, gatinhou debaixo da lona. Para criança é tudo festa, né? O acampamento era uma diversão, né? Todos os barracos pertinho, a gente brincava todo dia com um monte de criança, nós brincávamos, nós jogávamos bola, era festa pra gente assim. E daí você conhece um monte de gente, um de uma região, outro de outra região, e assim vai indo. Daqui a pouco se forma tudo amigo, que são tudo que nem irmão dentro dos barracos. Existe um respeito melhor do que em qualquer família, né? Que ninguém mexe com ninguém e todo mundo se ajuda, né? A guarita é a seguinte, a guarita serve para a gente não deixar os vândalos entrar, né? Daí nem o dono da terra não entra, né? Se o policial vem, ele vai ter que respeitar, ficar lá. Daí a gente não recebe qualquer visita de qualquer pessoa, porque não dá, né? Não pode, né? É contra as normas, né? Porque como pode entrar um pistoleiro, pode entrar uma pessoa fazer desordem lá. Daí os colégios eram dentro do assentamento. Dentro do assentamento. Se fosse um acampamento aqui, que nem ali na estrada, tinha uma guarita. Você tinha que justificar o que você veio fazer ali. Porque... É dia de chuva, você embaixo de um pedacinho de lona aí, em um fogo de 1 metro de altura, e a noite inteira forte tinha que inverno, ficar né? No inverno, frio, geada. E tinha que ficar, não podia deixar, né? Daí ia trocando, que nem hoje ficava eu e ela, amanhã ficava o outro, ia trocando, né? Era por horário. Era por horário. Era 4 horários de guarita. E assim, sabe, fazer esteira, nós ajudava a fazer esteira para fazer os barracos, porque a mãe gostava de colocar lona e colocar esteira. A mãe fazia quarto no nosso barraco de esteira, né, de taquara. Então eu tenho muita coisa boa na memória do acampamento.
nos assentamentos de Água Doce sempre decorreram de outros acampamentos em outros municípios que vieram ocupar áreas em Água Doce, mas todas as áreas são de ocupação. E esses acampamentos, eles duram 2 anos, 3 anos, são vários anos de luta, de pressão, de resistência. Daí, depois, passado o tempo, fomos despejados. Daí tivemos que sair da área de terra. Tapou de policial. Nós tivemos mais de 60 pessoas feridas. E se você não desocupar, ele chega e mete o trator em cima, finca com fogo nos barracos. E é assim que faz. E muitas vezes foi despejado, teve confronto com pistoleiro. Você não podia ter muita coisa nos barracos, coisa pesada. Se nós cansamos de abandonar, tem que abandonar fogão, assim, armário, guarda-roupa. Abandonar porque não tinha como carregar, né? Muitas coisas trágicas que aconteceu lá, balearam companheiros nossos. Morreu um companheiro, o finado Lívio Albano, hoje a gente diz o finado Lívio. Foi porque ele quis defender a luta, defender o acampamento, e eles mataram com um tiro, vários tiros, né? Deram nele, pontasse de baioneta. O despejo os fazendeiros pagam, né? Esse último que nós enfrentamos foi próximo para o exército, lá em Freiburgo. Eles chegaram lá, era 5 horas da manhã, pegaram tudo o povo dormindo. Já chegaram, foram metendo as máquinas em cima dos barracos e quebrando tudo que tinha. Me defendi de uma pontaça de baioneta, né? Eles quiseram me dar, eu trouxe aqui e pegou uma alemã, uma pontinha assim, 500 milicos para despejar nós. E nós tínhamos 700 famílias. Aí nós conseguimos resistir à polícia e não deixamos despejar nós. Muita luta, muito sofrimento, fome. A gente passou muita fome, passou muito frio na época também. Foi muito sofrido. A primeira ocupação aqui no município de Água Doce, meu Deus, até hoje existe um preconceito muito grande. Mas naquela época nós éramos tratados como os vagabundos, os bandidos, os pistoleiros, os gafanhotos que vieram para destruir tudo, sabe? Então a gente tinha que começar a desmanchar, a desfazer essa ideia de que não, aqui eram pessoas que estavam lutando por um pedaço de terra para trabalhar e que não tinha isso tudo que o povo estava dizendo, né? O prefeito na época ali era contra nós, só chamava nós de ladrão, né? Ladrão de terra e tal. E sendo que nós não roubamos de ninguém, nós só viemos buscar aquilo que eles roubaram dos nossos avós, né? Sim, porque a gente via na mídia que o MST era pessoal de bagunça, né? Bandido, ladrão, que matava, que não sei o quê, mas não é nada disso. É uma proteção, assim, o pessoal não tem. Mais ou menos imaginar que nós éramos do sem terra, aqui dos assentamentos, eles cortavam a volta e ficavam olhando para nós para ver o que nós ia fazer. Bom, para nós comprar alguma coisa afiada no comércio, demorou. Então, o movimento Sem Terra não é um movimento criminoso. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Porque o movimento Sem Terra, para você ter uma noção, nessa área que a gente mora em 17 famílias, na época morava uma pessoa, um capataz. Milhões e milhões de terreno que está lá coberto de pinho. E o pinho ninguém come, o eucalipto ninguém come. Cada filho de Deus precisa ter o seu canto. Para sobreviver. Ter uma bolsa de milho para vender, ter um porco para vender, ter uma galinha para vender, ter uma dúzia de ovos para vender. Porque acham que quem trabalha, quem é do assentamento é que não faz nada, ganha dinheiro do governo para se manter. E não é assim. A gente ganhou recurso, faz agora anos que não vem mais recurso. A gente ganhou recurso, mas esse recurso a gente teve que pagar depois. O sem terra, ladrão de terra, onde que já se viu andar invadindo as coisas dos outros? Nós ouvimos isso hoje ainda. Não percebe o que é uma terra que não cumpre sua função social e que é desapropriada. Que muitos falam invasor de terra, mas não é invasão. Eu considero como ocupação, porque
o movimento investiga as terras que são improdutivas, né? Ou que são do banco, em dívida, e é onde que nós ocupamos. Nos voltarmos à Carta Magna Brasileira, a Constituição de 88, é ali que está o embasamento jurídico que garante a legitimidade dos acampamentos, né? A legitimidade da propriedade privada, ela tem que cumprir a função social da propriedade. Qual que é a função social da propriedade? Ela tem que ser produtiva, ela tem que cumprir a questão ambiental e ela também tem que cumprir a legislação trabalhista. Então o primeiro crime quem faz não é o sem terra, que está no acampamento, que muitas vezes recebe uma ordem de despejo. É o sistema político brasileiro que não cumpre com uma coisa que é uma questão constitucional. Chega de miséria, né? Você sabia que tristeza, miséria e feiura é só com os adversários? E nós batalhando para lá e para cá, até que um dia nós estávamos lá em Brasília, num manifesto lá, por causa dessa área aqui. E lá nós recebemos a notícia que o presidente Lula, na época, tinha desapropriado essa terra aqui, onde é que nós viemos. E estamos aí até hoje. O dia que eles falaram que nós vinha pra cá, pra terra aqui, eu tava junto com a companheira, Lúcia, eu me lembro, e daí eu ainda olhei pra ela, me belisca pra mim ver se eu não tô sonhando. E ela me beliscou, mas eu não tava sonhando. E a gente veio pra cá, veio pra terra. Dia 14 de dezembro de 96, nós tivemos a emissão de fósseis do INCRA. E dali pra cá só foi alegria, porque daí já nós mais ou menos sabíamos onde que nós queríamos que ficasse a minha propriedade, a do vizinho, a do outro e tal. Mas para quem tinha um barraco de lona, ter uma casa, mas não interessa para que lado seja virada. Depois que a gente pega o título do lote, daí é diferente. Daí você recebe visita do que é lado, aqui você trabalha sossegado, aqui você tem seus bichinhos, que você... É a terra, como diz o ditado, que a gente pediu para Deus, né? É verdade. No total, mais ou menos, a gente tem de famílias assentadas em Água Doce, 200 famílias. Só que hoje nós temos um número maior de famílias que estão dentro dos assentamentos. Então você vai ter o pai, o filho, já tem famílias que já tá indo para a geração dos netos, porque já tem assentamentos com quase 30 anos. Para quem não tinha nada, né? Hoje temos aí um terreno para nós trabalhar em cima, para nós plantar, né? Coisa que nós nunca ia conseguir na vida se fosse para comprar, assim nós não ia conseguir. E assim nós temos, não só eu, como toda a população aí, né? Temos terra para trabalhar. Porque nós corrimos para trazer esse colégio aí, ó. Nós estamos reivindicando escola, né, desde 1995 e apenas em 2019 que ela foi inaugurada, né, que ela estava pronta. Tudo meus filhos estudaram ali, igual tem os meus netos estudando ali, né? Nenhuma criança que esteja dentro de um acampamento do MST não pode ficar fora de sala de aula. Então muitas vezes essa sala de aula é mesmo uma barraca dentro do acampamento. Então assim, nós temos as professoras que hoje estão dentro, dando aula nas escolas do assentamento. Muitas também foram professora ou aluna, quase todas foram ou professora ou aluna, nas barracas dos acampamentos do MST. Foi para mim muito gratificante poder fazer o magistério, porque foi ali que eu aprendi
a trabalhar com as crianças, aprendi a ideologia para você despertar na criança uma transformação, para a criança ser uma criança crítica, não só uma criança passiva que concorde com tudo, né, que fique esperando as coisas cair do céu. Foi no magistério que me abriu essa visão. Aqui no assentamento eu dou aula para os filhos dos meus primeiros alunos. Eu estudei nessa escola e fui estudar para o magistério, uma escola do Movimento Sem Terra, no Rio Grande do Sul. Em 2003 eu comecei a atuar como professora nas escolas do assentamento. Valeu muito a pena essa luta, porque hoje a gente está muito feliz aqui. As crianças também, né? Elas adoram essa escola. Cultiva a terra, dá aula, eu trabalho com transporte escolar, fazemos um pouco de tudo aí. Mas o mais importante é que a gente valoriza o lugar onde a gente mora, onde a gente vive, tudo que a gente conquistou, tudo que a gente construiu, que não foi uma ou duas pessoas, foram milhares de pessoas. O que é o Movimento Sem Terra? O Movimento Sem Terra é vida digna, é comida na mesa, é terra para a gente produzir, viver e ficar aqui, e é casa boa para a gente morar, e é uma escola bonita para a gente estudar. Porque a gente quer estudar, a gente quer ser a gente. O movimento do MST para nós representa uma vitória, porque é o único jeito que você tem de você ganhar um pedaço de terra. Que o MST, ele peleia por justiça, porque tem muita gente que tem tantos e tem muitos filhos de Deus que não tem nada. Em primeiro lugar, uma luta de classe. Uma luta de classe que é onde que a gente conseguiu ter muitos assentados e também fazer a luta indiferente assim, quem é rico, quem é pobre. É a consolidação de que a organização que traz vitórias, né? Então unir as pessoas que não têm terra para que essas pessoas sonhem para mais do que a terra. Significa gratidão para o MST, né? Significa porque eles batalharam, olha, eles correram, eles correm, eles têm gasto, eles fazem manifesto, fazem protesto, né? O MST é vida. Eu acho assim que é um movimento que, a partir da luta dele, ele dá vida digna às famílias. Então, portanto, o MST é tudo. Quando todo mundo passa a sonhar por uma sociedade mais justa e se organizar e conquistar, etapa por etapa, os seus direitos, você vai construindo uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Então, todo mundo aqui tem uma parcela da construção de um melhor para a sociedade e para nós. A gente é aonde a gente mora, a nossa realidade. Então o Movimento Sem Terra, para mim, é a vida. Eu digo para muita gente daqui, eu só saio se for pro cemitério, se me levarem. Pelo contrário, negativo. Eu daqui agora para mim seria aqui só depois que partir, senão não. E quero ficar aqui, eu acho, até o fim da minha vida. Plantei aqui eu vou ficar. A gente fala, né, da Olga Benário, é aquela frase que ela sempre dizia aí, né, que é: lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Mas tivesse um governo de agora, vai sair a reforma agrária, de qualquer forma. Dá um canetaço, ó, tá feito o decreto. Seja o que Deus quiser. E se não, tem outras maneiras também. Mas se tu fizer uma revolução dos brasileiros, né? Do povo brasileiro sai. Sai. Né? É o nosso sonho. É o nosso sonho. Mas todo mundo junto.